Pastora Florinda, obrigado, por ter ministrado a palavra de manhã. Já fiquei sabendo que foi com muita responsabilidade, como sempre. Foi assim que me disseram. Ela pregou com muita responsabilidade. Responsabilidade com o altar de Deus. Então, assim, como sempre, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, tá? Grandemente. E agora nós vamos ministrar a palavra. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia no livro de 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, só um pouquinho que eu estou abrindo meu programa aqui. Virou uma bagunça aqui, mas já já a gente já começa. Já já, em nome do Senhor Jesus. Eu falei Timóteo, né? É porque a pregação de ontem estava uma bagunça aqui. É Lucas, tá, gente? Por favor, Lucas capítulo 1. Glória a Deus. Quando a gente faz instituto teológico, a gente aprende a fazer esboço. E desde então, eu não sei, não é que eu não sei pregar sem esboço. Eu acho mais organizado, mais assim, pontual, mais em ordem, decência, você usar esboço. Amém? Eu gosto de tudo bem assim, em ordem. Lucas capítulo 1, versos dos 5 em diante. Quem achou, diga amém. Nosso tema hoje é: o modo de receber a palavra muda destinos. Diga comigo assim: a maneira que eu recebo a palavra pode mudar o meu destino. Diga comigo assim: não é o pregador e nem a mensagem, mas é a maneira que eu recebo. Amém? Não importa quem está pregando e nem a mensagem. É o teu coração que tem que estar disponível para receber o que é de Deus. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Diz assim a palavra: houve nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abiás, e sua mulher era descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Diga comigo: era estéril. Amém? E ambos eram, diga comigo, avançados em idade. Você consegue perceber que havia um impossível aqui estabelecido. Amém, gente? Tá? Uma coisa impossível. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a multidão do povo orava da parte de fora à hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, ficou perturbado, e o temor do Senhor tomou conta dele. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria, regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Porque desde o seu nascimento não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de que preparar para o Senhor um povo apercebido. Então disse Zacarias ao anjo: como terei certeza disso?
pois eu sou velho e minha mulher também está em idade avançada. Ao que o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar essas boas novas. Diga comigo: eis que ficarás mudo. Amém? E não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Amém? Verso 26 agora. Ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, o qual colocará o nome de Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso que há de nascer de ti será santo Filho de Deus. Eis que também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Diga comigo: porque para Deus nada será impossível. Amém? Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo o teu propósito. E o anjo ausentou-se dela. Fecha os olhos. Senhor amado, aqui está a tua palavra. Fala, meu Deus, grandemente ao nosso coração. Nos traga, meu Deus, entendimento. Nós precisamos demais agora de entendimento. Abre a nossa mente em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém? Interessante pensar sobre essa passagem. O anjo Gabriel, ele aparece para Zacarias e diz a missão ao qual ele foi enviado. Mais à frente, 6 meses depois, ele aparece a Maria e anuncia o nascimento de Jesus Cristo. Nós percebemos aqui, nesse texto, que para os dois, o mesmo anjo apareceu. O mesmo anjo. O mesmo anjo apareceu para os dois. Trazendo isso para a nossa vida, você comece a meditar, a refletir. O anjo da igreja está aqui hoje pregando para vocês. É possível que ele receba, ela não receba, ele receba, ele não receba e ela receba. Pastor, mas a mensagem não é a mesma? É, sim. Só que vai depender muito da maneira que eu receber. A maneira que isso entrar em mim, a maneira que isso for sendo refletido dentro de mim, a maneira que eu me apossar da palavra de Deus. Amém? Nesse texto que o Espírito Santo me deu, nós percebemos, nós lemos 2 passagens no mesmo capítulo. A partir do versículo 5 diz a palavra que o anjo Gabriel se encontrou com Zacarias. Esse homem tinha qualidades. Eu quero que você abra comigo o versículo 5, vai lá, Manu. Lucas 1:5. Para você poder entender, caminha comigo que você vai entender coisas tremendas aqui nessa noite. Olha lá. No tempo de Herodes, acompanha aí na sua Bíblia, vai anotando. Rei da Judéia, havia um sacerdote, diga comigo, sacerdote. Então olha aqui para mim, era uma família sacerdotal. Que apesar de ser uma família sacerdotal, tinha um problema muito sério. A esterilidade da mulher, e os dois já em avançada
idade. Então eu queria começar dizendo para você que o fato de você estar à frente com o Senhor, de ter uma vida consagrada a Deus, não impede você de viver esterilidades. Amém? E você deve ficar firme, porque a promessa de Deus, quem está firme. Amém? Deus não vai responder oração de gente que não está com o coração ligado a Ele. Amém? Por que você se desligou? Por que você ficou firme um tempo e outro tempo não? Por que você deixou de ficar firme? Porque aconteceu A, B, C, D. Pode ser o abecedário inteiro, irmão. Você tem que permanecer firme. Era uma família sacerdotal e eles estavam ali firmes, mesmo a mulher sendo estéril e eles avançados em idade. Amém? Versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Verso 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos de avançada idade. Verso 8. Ora, estando ele de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Uma outra lição importante aqui. Ele poderia usar o fato dele não está com a oração respondida diante de Deus, está vivendo esterilidade, para relaxar com o seu serviço diante de Deus. E não, mesmo sendo estéril, mesmo estando clamando a Deus, mesmo não estando em condições perfeitas, mesmo não estando do jeito que ele queria, Diogo, ele continuava servindo a Deus. Amém? Ele estava lá em serviço. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Amém? Então você permanece na posição, sendo crente no teu trabalho, sendo crente no teu casamento, sem revoltinha, sem crisezinha. Se está com crise aqui nessa noite, trata de se resolver no Senhor, amém? Coloca na presença de Deus, amém? Está ali em nome de Jesus. Você entende que mesmo estando com um problema seríssimo, ele permanecia ali em serviço, adorando ao seu Deus, amém? Em outras palavras, eu vou trocar para você aqui nessa noite. Deus quer que você sirva a Ele, mesmo que ainda não se cumpriu aquilo que Ele te prometeu. Você permanece em integridade, você permanece dando o seu melhor, porque Deus está olhando o seu melhor, e no tempo certo, determinado por Deus, Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Quem está entendendo, dá glória a Deus? Amém. Versículo 9. Ok, ele estava ali escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, ou seja, ele estava trabalhando. No versículo 11 diz assim: apareceu-lhe então o anjo do Senhor a pé direito do altar. Zacarias, vendo, ficou perturbado e o temor tomou conta dele. Quando que você fica perturbado? Que perturbação que é essa? É quando a palavra te confronta. Por exemplo, para a igreja, a palavra ela vai te confrontar, e ela te confrontando, você vai ficar perturbado, porque você vai precisar refletir e tomar decisões. Amém, gente? Porque a palavra está vazia. Tem que agrada ao Senhor. Amém? Esse perturbado está ligado a você ser confrontado pela palavra, amém? E a Bíblia diz que entrou um temor no seu coração, né? Ali fala medo, mas não é medo. A palavra original no hebraico é temor de Deus, amém, meus amados? Aí no versículo 13, presta bem atenção nesse versículo agora. O anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Olha aqui para mim. Uma vida inteira, já que eles eram avançados de idade, Paula, uma vida inteira eles oraram para quebrar essa esterilidade, certo? Aí de repente vem o anjo Gabriel em pessoa, não o pastor Emerson, mas o anjo Gabriel, e aparece
para eles. Aparece para esse homem e diz para ele assim: a tua oração foi ouvida e a tua mulher não vai ser mais estéril. O que você faria? Eu ficaria muito alegre, eu responderia com muita alegria. Em outras palavras, você veio aqui nessa noite buscando alguma coisa para a tua vida, e você tem vindo todos os cultos para buscar mudança para a tua história, e a palavra vem de encontro com você, perturba você, ou seja, traz confronto para o teu coração, cria temor de Deus no teu coração, e naquele momento você precisa responder da maneira certa. Eu ficaria muito feliz, quando a palavra fala comigo, eu fico muito feliz e eu recebo ela para a minha vida. É o que Zacarias deveria ter feito. Mas vamos ver como foi que ele agiu. Vamos ali para o versículo 18. 18. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. Até aí não é pecado você recebeu uma palavra aqui do altar, seja eu pregando, seja o pastor Odair, seja a Florinda, seja o Diogo, seja qualquer um. O problema não está em quem prega e nem na mensagem. Entende isso? Está no teu coração receber. O teu coração estará aberto para receber a palavra. Amém? Então olha só, o anjo foi perguntado para o anjo: como posso ter certeza disso? Ele pecou, ele duvidou aí? Não. Eu e você também perguntamos: eu recebi uma palavra, Senhor, mas quando que isso vai se cumprir? Tranquilo até aí, ele não pecou. O pecado vai entrar agora adiante, presta atenção. O anjo lhe respondeu no versículo 19: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você as boas novas. Seu pastor foi enviado aqui nessa noite para transmitir as boas novas a você, amém? Então recebe essa palavra com temor, amém, gente? Versículo 20: agora ficará mudo. Por que ele ficou mudo? Porque ele perguntou quando que ia acontecer? Não, porque Deus trabalha com a intenção do nosso coração. Você pode estar chorando num culto, você pode estar dizendo amém por fora, e por dentro você pode estar duvidando, amém, gente? Então o que importa é a maneira que você vai responder a palavra de Deus, amém? Olha lá, presta atenção: ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque, diga comigo, porque não acreditou nas minhas palavras. Olha aqui para mim, o que você tem feito com as palavras que você recebe no altar? Você não tem acreditado? Deus trabalha com o teu coração. O anjo ali identificou que havia incredulidade no coração de Zacarias, por isso ele ficou mudo. Não pôde nem contar para a mulher quando saiu para fora: Maria, ô Isabel, você vai ficar grávida. Eu vi o anjo Gabriel. Não pôde falar nada, ficou mudo. Não pôde contar para os amigos, ficou mudo. Porque dentro dele, Marta, ele estava duvidando. Entenda nessa noite, não é o mensageiro, não é a mensagem, mas é a tua postura dentro de você em receber a palavra. Quem que vai pregar hoje? É o pastor Emerson. Não é ele? Não, irmão, em nome de Jesus, é o Espírito Santo que vai estar usando alguém aqui no altar para a glória de Deus, amém? Esses dias a irmã Luzia pregou na tarde da bênção, eu recebi. Todo dia tem gente nova pregando, e eu recebo, porque eu sei que é Deus que vai usar, é canal de Deus, amém, gente? E Deus vai usar, e uma vez que eu entendo isso aí, eu tomo uma posição dentro de mim, e digo: eu vou crer, eu vou receber, eu vou estar agradando a Deus, e vou viver a minha vitória. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que o anjo disse: você não acreditou nas minhas palavras que vão se cumprir no tempo oportuno. Presta atenção, esse homem acho que orou uma vida inteira para essa mulher engravidar. Quando chega a resposta, ele duvida. Isso é incoerente.
Você orar a vida inteira pela salvação de alguém da tua família, e quando vem uma palavra de resposta, você diz: será? Será que eu vou receber? Quando você ora uma vida inteira pelo teu casamento, aí de repente está uma bagunça e vem uma palavra de vitória: ah, não acredito mais. Não seja assim. O teu chamado é para ser crente, não seja incrédulo. O teu chamado é para crer nos oráculos do Senhor, é para orar, para crer naquilo que sai do altar. Ainda tem água limpa, muito limpa saindo deste altar. Então recebe, não deixa a água passar em você, mas retém a água sobre você, retém a palavra e diz: essa palavra é palavra de Deus para a minha vida. Eu vou viver tudo que está sendo dito dentro dessa igreja, porque é promessa de Deus para a minha história. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Olha que ainda Deus foi bom com ele, né? Só deixou ele mudo. Que Deus poderia ter dito para o anjo Gabriel: fala para ele que ele não vai cumprir mais agora. Orou a vida inteira e não vai viver a vitória. Por quê? Porque não creu, porque duvidou. Diga comigo: o mesmo anjo, a mesma palavra e destinos diferentes. Por quê? Enquanto Zacarias ficou mudo, Maria recebeu tudo que era para ela. Vamos entender agora como que Maria recebeu. Verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a Nazaré. Diga comigo: o mesmo anjo. Amém? Presta atenção, a partir do versículo 30. Disse então o anjo: não tenha medo, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Aí ele contou toda a promessa para ela. No versículo de número 34, a Bíblia diz que ela fez a mesma pergunta que Zacarias fez. Zacarias disse: Jonathan, como que isso vai acontecer sendo que a minha mulher já é de idade avançada? Maria olhou para o anjo e disse: como acontecerá isso se sou virgem? Ou seja, havia um impossível ali. Então até aí não é pecado. Você perguntar como que essa palavra vai se cumprir, você não está pecando, tá? Porque o anjo vai trazer resposta, a própria palavra vai trazer resposta sobre a tua vida. Presta atenção, no versículo 37 vem a resposta que ela esperava: porque para Deus nada é impossível. Amém? Aí no versículo 38 vem a atitude dela, que foi completamente diferente da de Zacarias. Enquanto a Bíblia diz que Zacarias foi incrédulo, Maria olhou para aquilo que o anjo disse e disse: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. Então é isso que Deus quer ouvir de você cada vez que você vir para essa igreja: você dizer: eis-me aqui, eu sou servo do Senhor, que se cumpra a palavra que está descendo do altar sobre a minha vida. Eu quero viver essa palavra, eu quero viver essa esperança, eu quero que a minha geração seja alcançada. Amém, gente? É essa posição que o Espírito Santo espera de você nessa noite. É o mesmo anjo, a mesma palavra, a mesma profecia foi dada para os dois, mas a reação dos dois foi diferente. Zacarias duvidou e Maria disse: eis-me aqui, cumpra o teu propósito na minha vida. E é isso que o Espírito Santo quer ouvir de você nessa noite. Se você está disposto a dizer para Ele nessa noite e nas noites posteriores, toda vez, quando que Deus fala comigo? Deus fala com você através da palavra na sua casa. Quer ouvir a boca de Deus falando? Abre a Bíblia quando você chega na sua casa e Deus vai estar falando com você. Aí você pega a palavra e diz assim: muitos desprezam, lê e fala: ah, isso aqui eu já li um monte de vezes. Está desprezando, está sendo incrédulo. Amém, gente? Está com a mesma atitude de Zacarias. Quando você é seletivo, olha quem vai pregar no altar. Não seja seletivo. Antes venha para a igreja com propósito. Diga para o Senhor assim: Senhor, eu estou indo para a tua casa com propósito. O Senhor usa quem o Senhor quiser lá e fala comigo.
Amém? O Senhor usa o louvor e fala comigo. Quem hoje foi cheio através do louvor, diga amém. Hoje pela manhã, ministrando lá na quarta igreja, o irmão que abriu o culto, muito abençoado, mas ele falou algo que não soou bem ao meu coração, talvez por falta de entendimento. Ele disse assim, quando acabou a abertura: vamos agora ouvir o louvor. A gente não ouve o louvor. Você não veio aqui para ouvir o louvor, você veio aqui para dar a sua adoração. Você veio aqui para adorar a Deus. Amém? Para engrandecer o Senhor. Então quando você entra com um propósito. Deus pode falar com você na abertura. Amém? Fica com o teu ouvido bem aberto. Ah, mas quem vai abrir? Não sei quem que é. Pois é, mas o Espírito Santo pode usar quem Ele quiser para falar com você. Amém? Na hora do louvor, Deus pode falar com você. Na hora da palavra, na hora dos dízimos, das ofertas, na hora da oração, Deus pode usar um diácono que vai sair lá do fundo e vai vir em você, vai entregar alguma coisa muito especial ao teu coração, que vai ser a tua resposta. Então fica atento, faça como Maria: eis aqui a tua serva, cumpra em mim o teu propósito. É isso que o Senhor quer ouvir de você nessa noite. Recebe essa palavra sobre o teu coração. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, eu não sei se você chegou aqui sem esperança, eu não sei se você chegou aqui desesperado em alguma situação da sua vida, eu não sei se você chegou aqui entristecido, decepcionado, irritado, irmão, nervoso. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como foi o teu dia, como foi a tua semana, eu não sei se você está vivendo crises familiares, crises no casamento, crises com filhos, eu não sei se você está com problemas dentro da sua casa, ou no seu trabalho, na sua profissão, ou problemas financeiros, mas uma coisa eu sei, irmão: abre o teu coração e diz: eis aqui o servo do Senhor, cumpre em mim a tua palavra. Cumpre em mim a tua palavra, Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumpre em mim a tua palavra. É isso que Deus quer ouvir de você. O mesmo Deus de Zacarias é o teu Deus. O mesmo Deus de Maria é o teu Deus. Amém? Era o mesmo anjo, guarda bem essa palavra. Diga comigo: mesmo anjo, mesma palavra. Os dois, diga comigo, os dois se perturbaram. Diga, porque a palavra confronta. Diga, mas a resposta de cada um foi diferente. Diga comigo: um creu e o outro foi incrédulo. Amém? O que foi incrédulo ficou mudo, não pôde nem contar para a mulher o que tinha acontecido lá dentro. Uma vez eu assisti um filme que o Zacarias ficava assim, se mexendo, fazendo mímica. Depois que ficou mudo, velhinho de cabelinho branco, Diogo, fazendo mímica, e não conseguia falar o que tinha acontecido. Deus tem coisa grande para você, porque Ele é um Deus grande. Então, em nome de Jesus, meu Deus, Sharamai, Alamai, Cantalai, Elamassuri, Analamai, Sharamai. Deus tem coisa grande para essa igreja. Então responda da maneira correta, seja crente. O teu chamado foi para ser crente. Olha para as circunstâncias e diz para elas, grita para elas assim: olha a circunstância, você vai mudar, porque o meu Deus vai transformar essa história. Olha a circunstância, o meu casamento é baseado no Senhor. Olha a circunstância, meus filhos são herança do Senhor. Olha a circunstância, olha, diabo, aquilo que Deus tem para mim você não vai interferir, porque eu vou receber. Senhor, cumpre em mim todos os propósitos que o Senhor tem. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém? Então o modo de receber a palavra muda o seu destino. Deus não tem filho privilegiado. Deus mandou a mesma presença, as coisas idênticas. A palavra está sendo liberada em todos os cultos. Você tem a Bíblia na sua casa, em papel, no seu tablet, no seu smartphone, no seu iPhone. Hoje a palavra está sendo expandida em todos os cantos, mas eu tenho que reter ela, Thalia.
guardar ela no meu coração, trabalhar um tempo em oração, dizendo: Senhor, cumpre isso aqui, cumpre essa promessa. Eu quero viver. Se Davi viveu, eu quero viver. Se Zacarias viveu, eu quero viver. Se Maria viveu, eu também quero viver. Amém? Eu também quero viver para a glória de Deus Pai. Amém, meus amados? Em nome de Jesus. Quero tratar com você agora um assunto aqui que tem relação com isso aí. Estamos vivendo um tempo de pandemia. E a pandemia é uma coisa que tem trazido medo. Mas você tem que responder da maneira certa. Não é com medo, mas é com fé. Amém? Com fé. Nós vamos ler um texto aqui em 1 Samuel que fala sobre o rei Saul endemoniado. Esse endemoniamento pode ser comparado com a pandemia, que é alguma coisa que nos ataca, né? 1 Samuel 19, verso 22 ao 23. Para você entender o contexto, antes de eu ler o texto, olha aqui para mim. Davi tinha uma promessa de Deus, uma unção derramada por um sacerdote, dizendo: você vai ser rei. Deus já tinha decretado. Diga comigo: tem coisas que Deus já decretou ao meu respeito. Seja profeta na vida do seu irmão e diga para ele: tem coisas que Deus já decretou na sua vida, a teu respeito. Amém? Quem crê nisso dá glória a Deus? Então presta atenção. Davi já tinha sido ungido. Só que Saul estava endemoniado, diz a própria Bíblia, perturbado por um espírito mau da parte do Senhor, e procurava Davi para matar. Amém, gente? Essa pandemia tem matado gente. Mas quantos creem nessa noite que vão ser guardados pelo Senhor? Você vai ser guardado. Quando começou a pandemia, eu não tive outra coisa, eu não tinha que me substituir no altar. Eu disse: Senhor, eu não vou chegar em casa a cada 1 hora, trocar toda a roupa lavar e eu tomar outro banho. Tem vezes que eu saio 5, 6 vezes por dia, para não trazer o vírus para dentro da minha casa. O Senhor vai me guardar. Amém? Eu disse isso para Deus. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Ebenezer. Amém? Até aqui o Senhor tem estado comigo e com você e com a tua casa. Quem recebe isso, diga amém. Amém? Então assim, Davi estava sendo perseguido. Nós estamos vivendo um tempo de perseguição, não só com o coronavírus, mas com qualquer área da nossa vida. Nós somos perseguidos pelo maligno, tá? Ou seja, Saul descobriu aonde estava Davi. Olha lá. Finalmente, esse ele você leia Saul, tá? Saul mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam: em Naiote de Ramá. Presta atenção, esse Naiote de Ramá, existia ali, Simone, uma escola de profetas, liderada pelo profeta Samuel. Aqui é uma escola de profetas. Aqui é a casa de Deus. Aqui é onde você se alimenta. Aqui é onde você recebe proteção do alto, recebe palavra vinda do céu. E foi nesse contexto que Saul entrou para matar Davi, tá? Verso 23. Então Saul foi para lá. Eu disse para você que ele estava o quê? Endemoniado. Presta atenção. Vou ensinar um princípio espiritual. Pode vir os demônios que forem contra a tua vida, tá, Kelly? Pode vir o inferno inteiro. Quando ele se depara com a escola de profeta, quando ele se depara com um crente que está na palavra, presta atenção. Saul chegou ali endemoniado, Jonathan. Na hora que ele chegou na porta da escola de profeta, o demônio, diga comigo, o demônio ficou lá fora. E ele entrou lá dentro
E o Espírito de Deus apoderou-se dele, Florinda, e ele foi andando em caminho em transe até chegar em Naiote, ou seja, começou a profetizar. O que Deus faz quando você crê no Senhor? Não tem pandemia, não tem demônio, não tem maldição na sua casa, não tem coisas malignas. Quando ela bater de frente com a escola de profeta, que é a palavra de Deus na sua vida, que é a revelação de Deus, o demônio fica lá fora, e aquilo que vem para te prejudicar vira a teu favor. Saul tinha chegado lá para matar Davi, acabou que ele foi tomado pelo Espírito de Deus e começou a profetizar. Eu quero que isso se cumpra na sua vida em nome de Jesus. Essa semana é a semana de você viver grandes livramentos da parte do Senhor, de você viver grandes promessas da parte do Senhor. Amém. Todo maligno que se levantar contra você, eu profetizo nessa noite. Está aqui o anjo da igreja profetizando para você. Todo maligno que se levantar contra você, o Espírito de Deus vai fazer com que contribua para o teu bem. Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele chegou ali para fazer mal a Davi, ele queria matar Davi, ele estava endemoniado, ele estava possuído por um espírito maligno, mas chegando ali, se encontrando com a palavra profética, aleluia, se encontrando com a palavra profética, o maligno se encontrando com a palavra profética, o Espírito de Deus tomou posse dele, e ele começou a profetizar, ou seja, Deus reverteu o mal em bem, e eu digo para você que o mal não vai ter poder sobre a tua vida. Recebe o rio de Deus que está neste lugar, canta lá, baixada, ela vai, recebe o rio de Deus que está aqui neste lugar, fluindo em nome de Jesus. O maligno não vai ter poder de tocar em você. Você é filho de Deus, herdeiro da promessa. Você é herdeiro da promessa. O maligno não vai tocar em você. Amém. Aquilo que Satanás intentar contra você, a hora que bater na palavra, você recebeu aquilo que o anjo da igreja entregou, e a palavra entrou dentro de você, e você disse: cumpra em mim o propósito, como aconteceu com Maria. Aí durante a semana o maligno tenta te atacar, vem o Saul para te atacar. A hora que ele bate de frente com a escola do profeta, que é a palavra de Deus, que é a promessa de Deus, o maligno sai, porque tem que sair, porque é a voz de Deus que está naquele lugar. Nada e ninguém vai impedir o que Deus quer fazer na tua vida. Aleluia. Nada e nem ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Recebe essa palavra com temor no seu coração. Amém? Do mesmo jeito que o Senhor reverteu, Saul estava com sangue no olho, ele queria matar Davi, mas chegando ali se encontrou com a palavra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele. Eu profetizo que o Espírito de Deus vai se apoderar no teu trabalho, vai se apoderar, vai ser o melhor mês de vendas, vai ser o melhor mês lá com os teus funcionários. Se tem gente lá rebelde, se tem gente lá invejosa, se tem gente lá fazendo corpo mole para atrapalhar você, usada pelo diabo, o Senhor vai fazer com que o Espírito de Deus se aposse dessa pessoa e vai contribuir para o teu bem. Se essa pessoa não quiser mudar, Deus tira ela do teu caminho, Deus tira ela, porque nada pode impedir o que Deus quer fazer. Em nome de Jesus, toda murmuração sai do teu trabalho, toda pessoa murmurenta vai sendo mudada a voz dela, mudada a boca dela. Você não é obrigado a ouvir murmuração a semana inteira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo que está atrapalhando o teu casamento, tudo que está atrapalhando a tua casa, eu declaro nessa noite que vai haver libertação, que vai haver restauração, e que o nome do Senhor vai ser glorificado. E a palavra que está sendo liberada aqui hoje está entrando como uma espada e vai dividir o espírito da alma e vai trazer grande vitória para esta igreja. Vai trazer grande vitória para esta igreja do Senhor. Onde o Espírito de Deus age, até o endemoniado fica livre e profetiza. Ele chegou endemoniado, mas ele ficou livre. O
o Espírito de Deus se apossou dele, entrou em transe. Esse transe aqui é porque ele foi tomado pelo Espírito Santo. Amém? Ele não fez o que ele queria, mas ele se tornou objeto de bênção na mão de Deus. E eu declaro que todo aquele que tem se levantado contra você vai se tornar objeto de bênção na mão de Deus. Amém? Vai contribuir para o teu bem. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então nós percebemos que Deus não tem filhos privilegiados. Nesse texto era Davi, no texto que eu li no começo era Zacarias e Maria. Então assim, a palavra ela vai se cumprir na vida daquele que crê, daquele que disser: eis aqui o servo do Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Amém? A resposta para as questões da vida não vem por causa daquele que fala e nem do conteúdo do que é falado, mas por causa do coração de quem recebe. Em outras palavras, se você não desprezar a palavra de Deus, não desprezar, não olhar para quem está pregando e desprezar, mas entender que se a pessoa está ali, ela vai ser usada por Deus para falar o teu coração, irmão, você recebe, você vai ser um grande vencedor para a glória de Deus Pai. Amém? Esse é o segredo de você receber a sua vitória. Quem recebe nessa noite, diga amém. Não seja como muita pessoa que tem perdido a liberação da graça de Deus, porque é seletivo. Não seja seletivo, mas não abra mão de receber a graça de Deus. Amém? Seja aqui na igreja, ou seja na sua Bíblia dentro da sua casa, seja no teu tempo de oração com Deus, não abra mão de você receber a graça de Deus. Mas como será que Deus fala conosco? Nós vamos dar uma pincelada bem rápida, para a gente poder entender, Jonathan, quais são as maneiras que Deus fala conosco, para a gente poder entender. Não é só através da pregação. Você não fica 24 horas por dia ouvindo seu pastor pregar, ou alguém aqui da igreja pregar, mas você pode ficar 24 horas por dia antenado com Deus. E Deus tem várias maneiras de falar. Primeiramente, Deus fala pela sua palavra. Quando você lê a palavra de Deus, é a voz de Deus falando com você. Muitos pensam que Deus só está falando quando Ele usa terceiros, dizendo assim diz o Senhor. Não, você abriu a Bíblia, ela está falando com você. Vamos ler 2 Timóteo, agora é 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vai começar um mover profético dentro dessa igreja, viu? Um mover profético aqui dentro, tá? Deus está nos dando temas muito fortes. Vai começar um mover profético. Quem achou, diga amém. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Filha, é a outra carta. Segundo livro de Timóteo. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra: toda a escritura é inspirada por Deus. Diga comigo, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Olha aqui. Quantos já abriram a Bíblia e disseram assim: ai, Deus não está falando hoje. Ai, Deus não fala nada, eu não entendo. Eu abro a Bíblia aqui em casa e não entendo o que Deus está falando. Irmão, toda a Bíblia é inspirada por Deus. É a boca de Deus falando. Para que é inspirada por Deus? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. É poderosa. Verso 17. Para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Então por que você tem que criar desejo de ler a Bíblia e trazer ela com temor no teu coração? Abriu a Bíblia lá no livro profético. Não é isso aqui que eu quero ler. Isso aqui é só fala de sangue, de não sei o quê, de gente que está sendo em juízo. Não. Leia a Bíblia.
ela é apta para te ensinar e para preparar você, para deixar você apto. O que é uma pessoa apta? É uma pessoa aprovada. Amém, gente? Aprovada para toda boa obra, aprovada para ser um bom marido, aprovada para ser uma boa esposa, para ser um bom filho, para ser um bom pai, para ser um bom funcionário, amém? Para ser exemplo lá dentro do seu trabalho, ser exemplo na sua família, na sua história. Quem está entendendo da glória a Deus? Então, em nome de Jesus, toda a Escritura, ela traz para você essa aptidão, ela deixa você aprovado. Quem tem desejo de ser aprovado, diga amém. Então, seja uma pessoa que lê a Bíblia, Richard. Seja uma pessoa que lê a palavra, que ora a palavra. Amém. Chega daquelas oraçõezinhas assim: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou cheio. Não, gente, você tem que orar a palavra. E para orar a palavra você tem que aprender a ler. A ler, tem que criar um hábito dentro do seu coração. Deus quer falar com você, Tatiele. Deus quer falar com vocês todos os dias, preparando vocês para toda boa obra. Quem recebe, diga amém. Então você vê que Deus fala pela sua palavra. No Antigo Testamento temos um dos mais promissores profetas, Daniel. A Bíblia diz que, você vai dizer para mim assim, mas Daniel era usado para interpretar sonho, mas a Bíblia também diz que ele era um homem da Bíblia. Abra comigo em Daniel capítulo 9, versículo 2. Ele era um homem que lia a Bíblia. Era um homem que tinha entendimento, que ele entendeu o tempo que ele estava vivendo, Sérgio, pela Bíblia. Você já parou para ler a Bíblia para tentar entender por que o coronavírus? Você já parou para estudar isso? Você já parou para estudar por que as pessoas são tão más nesse tempo que nós estamos vivendo? Vai estudar isso na Bíblia, capítulo 9, versículo 2 de Daniel. Olha lá, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, diga comigo, compreendi pelos sonhos. É isso que está escrito ali. Eu compreendi porque alguém colocou a mão na minha cabeça e disse assim, diz o Senhor. É isso que está escrito ali? É, Simone? Diga comigo, eu compreendi pelas Escrituras. Amém? Conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Em outras palavras, que ele leu, para ele entender o tempo que ele estava vivendo, de cativeiro da Babilônia. Ele foi ler o livro de Jeremias, para entender o que ele estava vivendo. Amém? Que desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, ou seja, ele entendeu o tempo que aquele cativeiro ia durar. Quanto tempo vai durar o coronavírus? Quanto tempo as pessoas vão passar por tudo isso? Quanto tempo as profecias vão demorar para se cumprir? Então você vai trazer entendimento, você vai compreender pela Bíblia, pela palavra. Então seja um crente da Bíblia. Eu não tenho nada contra pessoas que têm caixinha de promessa, mas não fica nessa história de caixinha de promessa, irmão. Que caixinha de promessa só tem coisinha boa. A Bíblia está dizendo que toda a Escritura é boa para nos corrigir. Então ali também na Escritura tem chicotada, às vezes tem paulada, e nós precisamos da chicotada, nós precisamos da paulada, nós precisamos ser parados por Deus. Esse tempo de coronavírus, Deus parou a terra inteira, amém? Você disse nessa noite em testemunho que Deus te desacelerou, e eu digo para você que Deus desacelerou a terra inteira. Deus parou a terra inteira. As pessoas não tinham tempo para buscar Deus, não tinham tempo para sua família, não tinham tempo para os filhos, mas agora com o isolamento social é obrigado a ficar todo mundo dentro de casa. É filho, é mulher, é pai, é esposa, é marido, todo mundo junto para poder, sabe assim, ajustar os relacionamentos, amém? São obrigados a olhar para Deus e entender que Deus ainda comanda tudo. Então, em nome de Jesus, se esforce em compreender o que você está vivendo pelas Escrituras. Daniel era o homem dos sonhos? Era. Foi ele que interpretou o sonho do Nabucodonosor. Foi ele. Foi ele, gente, que interpretou o Mene, Mene, Tekel, Parsim, lá do Belsazar, e disse corajosamente para o rei Belsazar: aqui na parede está escrito que o teu reino foi contado, foste achado em falta, e essa noite ainda você vai morrer.
Você teria coragem de falar isso para uma pessoa? Se for Deus, você tem que entregar. E Daniel entregou, e na mesma noite Belsazar morreu. Que foi Deus quem disse. Mas acima de ser o homem da interpretação de sonhos, ele era o homem da Bíblia. Ele compreendeu pela palavra. Se esforce em compreender pela Bíblia o tempo que você está vivendo. Senhor, em vez de você ficar assim, casou lá na presença de Deus, né? Um pastor lá na frente botou a mão na tua cabeça, daí a pessoa, eu falo de gente que eu atendo, tá? Ai, mas será que é de Deus esse casamento? Ah, não sei o quê. Em vez de ficar nessas histórias, vai lá na Bíblia e diz assim: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Me mostra na palavra. Eu preciso compreender. Quem está entendendo, diga amém. E Deus vai falar com você. Recebe a palavra que sai do altar. Amém? Recebe a revelação que sai do altar nessa noite. Segunda coisa, Deus fala conosco também pelos sonhos. Amém? A Bíblia fala muito sobre isso. O mais proeminente dos sonhadores era José do Egito. Deus fala com visões abertas, palpáveis, né? O livro de Jó, olha que interessante, tem tanta preciosidade na Bíblia. O livro de Jó nos traz a ideia do que é Deus falando em sonho. E eu vivi uma experiência essa semana, tá, gente? Abra comigo em Jó, capítulo 33. Uma experiência em cima dessa palavra que eu vou ler para vocês. 33, versículo 13 a seguir. Jó 33, versículo 13. Quem achou, diga amém. Olha aqui para mim antes de eu ler, para você entender o contexto. Jó foi o homem mais provado na terra. Amém? Entre os humanos, nascido de homem e mulher. Vamos tirar Jesus, que Jesus está acima de tudo. Mas entre os homens que foram nascidos de mulher e homem humano, foi Jó. Tá? Aí os amigos dele chegaram nele e disseram para ele assim: por que você se queixa a ele, que não responde às palavras dos homens? A ele, Deus. Então um dos amigos estava conversando com Jó. Verso 14. Pois a verdade é que Deus fala, diga comigo, Deus fala. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: ora de um modo e ora de outro. Diga, mesmo que você não perceba. Amém? Olha que coisa linda. Você tem um amigo desse, Jonathan, que te aconselha na hora da tua aprovação e diz para você assim: você está se queixando, mas Deus fala de uma maneira ou de outra. Kelly, ainda que você não perceba, mas Deus está falando com você. Verso 15. Em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai, os homens eles dormem em suas camas. 16. Ele pode falar ao ouvido deles, aterrorizá-los com advertências. Ou seja, depois que a gente dorme, o amigo de Jó estava dizendo: o Senhor vem em sonhos, em visões, e fala com você, ainda que você não perceba. 17. Para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. De terça para quarta, eu li essa palavra junto com a minha esposa antes de dormir e orei essa palavra. De madrugada ela teve um sonho. Ela não sabia o que estava no meu coração. Diga comigo, mas Deus sabia. Só que como eu sou casado com ela, Deus deu sonho para ela. Eu tinha alguma coisa no meu coração que eu não contei para ela, mas Deus deu sonho para ela. Só que daí quem interpreta sou eu. Quando eu acordei de manhã cedo, falei para ela assim: estou levantando. Ela falou: espera um pouquinho que eu tenho que te contar um sonho. Na hora que ela contou, eu falei: Espírito Santo. Amém, gente? Espírito Santo. Ela disse: eu não entendi. Eu falei para ela assim: bom, agora o marido sai do pastor, que agora é o pastor que vai interpretar. Interpretei e disse para ela assim: o sonho não é com você, é comigo. Sou eu que tenho que acertar uma situação. Contei para ela o que era a situação e glorifiquei a Deus, porque eu orei a palavra de noite
Amém? Estava dentro do meu coração, não abri nem para ela, mas o Espírito Santo foi lá e colocou nela o sonho. Ou seja, fez ela participante da situação que eu guardei para mim. Quem está entendendo, diga amém. Você pode viver essas experiências, porque Deus fala em sonhos e em visões. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Para que Deus fala em sonhos e visões? Para preservar da cova a sua alma, para trazer livramento, amém, a sua vida da espada, para você não morrer, amém, porque você conhece só o que está hoje, Jonathan. A gente trabalha com um monte de gente, a gente só vê a cara, como diz o ditado, quem vê cara não vê coração, mas Deus vê cara, vê coração, vê o ser humano do avesso, Marta. Por isso que é importante você entregar tudo para o Senhor. Aí chega de noite, Ele te dá um sonho de advertência, mostra para você onde está a serpente, aonde está o diabo, aonde estão as opressões, aonde está o buraco, para você não cair, para você se desviar daquela cova, para guardar a tua alma da cova. Então, querido, em outras palavras, o Espírito Santo quer brindar você nessa noite, mas você precisa entender, como o amigo de Jó disse para ele: Deus fala de um jeito ou de outro, ainda que você não perceba. Deus dá sonho, Deus dá visão, ainda que você ignore. Não faça como Zacarias, que ignorou a palavra lá no começo. O anjo veio e falou com ele: vem um sonho para você, vem uma visão para você. Você abre a Bíblia ali em cima, parece que a palavra contou a tua vida, e você diz assim: ah, é bobagem, acho que é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça, não, é Deus falando com você, tentando alertar você, tentando fazer você entender, iluminar os teus olhos e fazer você entender o propósito que Ele tem com você. Então, no temor do Senhor, guarda essa palavra. Deus quer que você viva maravilhas. Você foi chamado para coisas grandes. É o tempo da ativação profética para esta igreja. É o tempo de viver encontros proféticos com Deus dentro da tua casa. É tempo de você fazer da tua casa um monte Moriá, e ali você sacrificar ao Senhor e receber dele a direção e viver os teus grandes milagres. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém. Deus fala de um jeito ou de outro, ainda que você não perceba. E hoje você possa sair daqui dizendo: Senhor, eu quero perceber. Chega de ficar desapercebido. Amém. Tem gente que Deus já deu resposta, e você está desapercebido. Desapercebido. Deus está mandando sinais, mas você não percebe. O Senhor está te despertando nessa noite. Perceba o que eu estou falando. Deus fala por sonhos, Deus fala pela sua palavra, Deus fala por sonhos, sinais. Diga comigo: Deus fala também por profecias. Amém? Olha aqui para mim. Deus usa pessoas para falar conosco em profecia. Olha bem para mim, que eu vou ensinar um princípio. Muita gente julga o profeta, mas a Bíblia condena isso. Você tem que julgar a profecia e não o profeta. Ai, fulano botou a mão na minha cabeça. Essa semana eu escutei uma história assim. Não foi aquele? Ai, a fulana bota a mão na cabeça da gente, pastor, deixa. Você está julgando o profeta. Se Deus usou a mula para falar com Balaão, será que não tem algum ser humano que é pior que uma mula? E Deus não pode usar para falar com a gente? Hã? Será que tem algum ser humano que é pior do que a mula? Hã? Ah, mas a fulana está lameada, e você também está se lameando, porque você está julgando, está apontando o dedo. Apontar dedo também é pecado. Ah, eu sou santo. Pois olha, santíssimo. Vamos fazer um altar para você. A Bíblia diz para você julgar a profecia e não o profeta. Quer ver? Abre comigo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:20. Nós já vamos encerrar. Tem mais uma coisa muito interessante para falar, mas o tempo passou.
Você falou de manhã do discernimento de espírito? Pois é, vamos ver se dá tempo, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Diz assim a palavra: não desprezem as profecias. 21. Mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Em outras palavras, vamos ver a minha tradução, o que diz: não desprezeis as profecias, mas ponha tudo em prova. É a mesma coisa. Eu tenho o que é bom. Aqui fala do que, Jonathan? Profecia, e não profeta. Não é quem entregou para você, mas é o que entregou. Não é a pessoa. O fulano vai vir orar por mim, põe uma mão na minha cabeça, mas ele não é digno. Já perdeu. Se Deus tinha alguma coisa para entregar para você através do fulano, você já perdeu. Você bancou o Zacarias ali. O Zacarias, que o anjo veio para entregar, e o Zacarias não creu, perdeu. Você não tem que julgar o profeta, mas é a profecia. Aprende esse princípio. Quem entendeu, diga amém. É a Bíblia que está ensinando. Não vá contra a palavra. Volta de novo lá ao versículo 20. Não trate com desprezo as profecias. Não está falando de profeta, mas da profecia. Um domingo desse, a Marta estava ali no fundo. Eu vi a hora que ela subiu. Ela veio aqui no Edson na Tabitz. Eu não sabia o que eles tinham, e nem ela. Na quarta-feira, a Tamires mandou uma mensagem para mim e me disse assim: diga para Marta que o que ela orou para mim já se cumpriu. Quem está entendendo, diga amém. Então não é o profeta, mas é a profecia. Não retenha mais o que Deus tem de bom para te entregar. Que você fica incrédulo, que você fica assim, que você fica assado, que a pessoa sabe da minha vida. Irmão, presta atenção. Deus faz como Ele quer. E você, com essa sua historinha, está deixando de viver o que Deus tem de melhor para a sua vida. Porque Ele fala de um modo ou de outro. Não foi o conselho do amigo do Jó? De um modo ou de outro. E você muitas vezes o quê? Não percebe. Última coisa antes de nós irmos para a ministração. Deus também fala em discernimento de espírito. Diga comigo, discernimento de espírito. O que é isso? Você levantar de manhã cedo e dizer assim: vou lá na Avenida da Pombas e não consegui tirar o pé do lugar. O que aconteceu? Você travou. Veio uma impressão dentro do teu coração. É o Espírito Santo que vai trabalhando em você. Amém? E você tem que discernir. Quer ver uma outra maneira do discernimento do Espírito agir? Você está com um monte de coisa. Eu vou falar o abecedário inteiro para a Florinda hoje, mas eu chego perto dela, não sai nem ar. O que aconteceu? O Espírito Santo me travou. Vocês estão entendendo? Discernimento de espírito. Vamos para um texto que teve discernimento de espírito para a gente encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 10. Para você entender o contexto, aqui Paulo estava fazendo a sua última viagem antes dele ser entregue para a morte. Ele estava indo para o lugar onde ele iria morrer, ia ser preso em Roma, ia se apresentar ao imperador romano, e ali ele ia morrer. Mas antes dele ir, ele precisou fazer uma viagem para chegar até lá. Amém, gente? Tá? Então, nesse contexto, aconteceu Atos dos Apóstolos 27:10. Quem achou, diga amém. 27:10. Ok. Ele estava para viajar, presta atenção. Aí de repente veio uma impressão no coração dele. Não foi profecia, não foi sonho, não foi visão, não foi um anjo.
ele teve uma impressão ruim no seu coração. E ele disse para os senhores assim: vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Ok? Então foi uma impressão, tá? Diga comigo: discernimento da situação. Amém? Tá. O que aconteceu? No versículo 11. Mas o centurião, que era a pessoa que comandava aquela viagem, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Em outras palavras, Paulo disse que a viagem seria desastrosa, mas Maria, o sol estava brilhando, não tinha chuva, não tinha vento. Então assim, as circunstâncias normais, estava tudo tranquilo. Então, o centurião ignorou o que Paulo falou, ok? Certo. Vamos para frente um pouquinho. No versículo de número 13, começando a soprar suavemente vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando a costa de Creta. Ou seja, não vamos dar crédito para aquilo que Paulo falou. Versículo 14. Pouco tempo depois, diga comigo, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Na minha tradução fala Euroquilão, um tufão. Quer dizer, Paulo tinha dito, Paulo era um homem espiritual. Pessoas espirituais, elas vão ter discernimento de espírito. Você vai dizer para um filho: não viaja hoje. Mas Deus te falou alguma coisa? Não, eu senti, é um discernimento que eu tive. Não é para ir. Não é para ir, não é para pegar carro, não é para pegar estrada, não é para sair, fica quietinho aqui dentro. Não seja sem entendimento como foi o centurião, que ignorou que Paulo falou, porque o sol estava brilhando, não tinha vento nenhum, não tinha tempestade nenhuma. Vamos todo mundo, Jonathan, vamos indo. No versículo 14 diz que desencadeou-se um vento muito forte, chamado Euroquilão. Versículo 15, e tendo arrastado pela tempestade todo o navio, sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras, e diga comigo, ficamos à deriva. O que é ficar à deriva? Perdido. Ou seja, a tempestade tomou conta de tudo. Sabe um carro sem direção? Não sei se alguém aqui já bateu o carro meio que capotou, e você tenta governar o volante. Quando eu cheguei aqui em Arapongas, aconteceu isso comigo, aqui na entrada de Apucarana. Você lembra disso? Que eu bati o meu Siena que eu tinha, eu perdia o governo, eu tentava segurar o volante e não tinha jeito. Fazia uns 2 meses que eu estava aqui na cidade, não tinha jeito, de jeito nenhum, ele não me respondia. E foi o que aconteceu aqui. Você fica à deriva. Aliás, se eu tivesse ouvido o conselho de Deus, talvez eu não tinha batido aquele carro. Porque na madrugada daquela noite, foi em outubro de 2009, eu tinha acabado de chegar aqui em Arapongas. Outubro de 2009, eu vim para cá em setembro. Na madrugada eu tive um sonho, e no sonho eu sonhei que eu estava com o carro batido, e tinha um demônio do meu lado rindo. E de manhã cedo eu levantei e fui para a faculdade, que eu fui fazer. Não ouvi o aviso de Deus. Fui e capotei o carro. Eu perdi a direção. Se eu tivesse ouvido Deus, eu não tinha ido para a aula aquele dia e tinha orado ao Senhor e vivido o livramento. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Então, se você receber uma impressão de Deus, um sonho de Deus, um discernimento de Deus, não ignore. Amém? Pode vir pela tua esposa, pelo teu filho, pode vir pela tua mãe, uma mãe alertando um filho para não ir por aquele caminho. Não ignore. Ele ficou à deriva, ou seja, entregue na tempestade. Enfim, em outras palavras, Paulo tinha dito vai dar ruim, e tudo que Paulo disse aconteceu. Amém? Tudo que Paulo disse aconteceu, meus amados. Se coloquem em pé. Deus fala por discernimento de espírito. Eu nem lembrava mais desse acidente, mas foi bom que eu lembrei para testemunhar. E se eu tivesse ouvido Deus,
outubro de 2009, eu não teria batido o carro. Aí no outro dia, voltei eu com o guincho, né? A roda de cá quebrou o eixo. Vocês têm uma ideia? Quebrou, eu só fui salvo, porque Deus teve misericórdia da minha vida. Quebrou o eixo, naquela parte onde desce para baixo ali, para descer para o caramba. Quebrou o eixo. A roda de cá, como quebrou o eixo, o pneu veio cheio de terra dentro. E eu desci aqui naquele mecânico aqui na... Como é que é aquela rua que desce para minha casa ali? A Tangará. Aquele mecânico da esquina da tua casa ali. Foi ali que eles ficaram com o meu carro, cheio de terra. Tinha até uma moita de mato junto. Amém, gente? Tem lutas que você não vai precisar passar, se você ouvir a voz de Deus. Essa semana é semana de viver mover profético. É semana de ativar a palavra dentro de você. Nós aprendemos conceitos importantes aqui nessa noite. Que Deus fala com você. Deus envia o anjo. A pessoa que estiver pregando, você pode receber, ou você pode fazer como Zacarias e não acreditar. Mas o grande ponto dessa noite é esse: quantos de vocês vão querer responder como Maria? Eis-me aqui, cumpra-se em mim o propósito do Senhor. Quantos de vocês vão fazer essa aliança com Deus nessa noite e vão dizer, você que está na internet: Espírito Santo, eu quero todas as vezes que o Senhor falar comigo, eu quero responder positivamente e dizer, eis-me aqui, cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Você que ouviu essa palavra, tome a sua decisão. Ministério de Louvor, vem à frente.